Bom dia, pessoal. Hoje eu fiquei com... o nosso grupo vai apresentar a fermentação, via glicolítica, via das pentoses e fermentação. Não sei se essa é a ordem certinha, apresentado por Ana, eu e Júlia. Eu vou ficar com a parte da via glicolítica, né? E vou tentar explicar aqui o que eu entendi estudando. O que é a via glicolítica? A via glicolítica é a quebra da molécula de glicose, que é a nossa principal fonte de energia, e para transformar em duas moléculas de piruvato. Para essas moléculas de piruvato se transformar em acetil-CoA, para essas moléculas de acetil-CoA entrar no ciclo de Krebs e aí formar ATP, para o nosso organismo, energia. Esse processo ocorre como? Ele ocorre em 10 etapas, em 10 reações, quer dizer, dividido em 2 etapas cada. As 5 primeiras reações é constituída a primeira etapa, que é o investimento energético. Por que esse investimento energético acontece? Porque na primeira etapa, a glicólise ela perde ATP, ela não produz ATP, ela perde ATP. E na segunda etapa, ela é chamada, que são as 5 últimas reações, ela é chamada de compensação energética. Por que compensação energética? Porque ela ganha aquilo que ela perdeu e ganha a mais ainda, ela produz mais moléculas de ATP. E isso ocorre no citosol da célula e a glicose, que são 6 átomos de carbono, vai formar 2 moléculas de piruvato, constituídas por 3 átomos de carbono cada. A primeira reação, então vamos para as reações, né? A primeira fase que eu acabei de explicar, que é o investimento energético, acontece como? A molécula de ATP, que é a trisulfato adenosina trifosfato, ela vai fazer o quê? Ela vai doar o fosfato para a molécula de glicose, porque, como eu falei, ela vai doar a energia dela para a glicose, para a molécula de glicose ficar instável e facilitar a quebra dela. Essa molécula de glicose vai ser chamada de 6-fosfato. Essa molécula de glicose vai ser chamada de 6-fosfato, porque ela vai ter fosfato na sua molécula. Aí depois ela vai se rearranjar e vai ser chamada de frutose 6-fosfato. Aí nisso, a outra molécula de ATP ela vai doar fosfato para a molécula de glicose. Eu não consigo gravar os nomes, gente. Ela vai doar para a frutose 6-fosfato e vai formar a frutose 1,6 de fosfato. Essa molécula de 1,6 de fosfato vai sofrer um rearranjo na sua composição e vai formar 2 moléculas de... ela sofre um rearranjo e forma 2 moléculas de 3 carbonos cada. Os nomes são gliceraldeído 3-sulfatos e dihidroxona fosfato. É um nome bem complicadinho mesmo. Aí essa molécula de dihidroxona forma um rearranjo, formando a molécula de... Ela forma um rearranjo na sua composição e forma gliceraldeído 3-fosfato. No final da fase, você viu que foi 2 moléculas de ATP que forneceu o fosfato para a sua composição. Então, no final da etapa aconteceu o quê? A molécula de ATP, você viu que ela perdeu, ela formou ADP, porque ela forneceu o seu fosfato nas 2 composições da glicose, para aí acontecer a quebra. Na segunda etapa dessa molécula, você tem que saber o quê? O que é o NAD? O NAD é dinucleotídeo nicotinamina de adenosina. O que ele faz? Ele é um aceptor de elétrons e hidrogênios na molécula. Então, ele vai ter uma função muito importante na segunda etapa, porque ele vai estar trazendo as moléculas que saem. Ele vai estar... como que é? Acabei de falar a palavra. Ele é um aceptor, então ele atrai essas moléculas para ele. Aí, o que vai acontecer? As 2 moléculas de NADH são reduzidas a NADH, são reduzidas a NADH+, e esse H, os elétrons provenientes da oxidação dessa molécula formam o gliceraldeído 3-fosfato em 1,3 de fosfato glicerato. É porque os nomes são muito difíceis, gente. Aí essa molécula de 1,3 de fosfato glicerato, ela fornece seu fosfato para o ADP, para formar o ATP.
e ela forma, no final, duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Aí essas moléculas de fosfoglicerato vai sofrer um rearranjo e vai formar o 2 de... Não, vai formar duas moléculas de 2-fosfoglicerato. Aí as duas moléculas de 2-fosfoglicerato, ela perde molécula de H2O e origina o fosfoenopiruvato. As moléculas de fosfoenopiruvato, as duas moléculas de fosfoenopiruvato, ela fornece um fosfato, a molécula de ATP também, formando ATP e dando origem a duas moléculas de ATP, como foi falado, e duas moléculas de piruvato. Ela sofre um rearranjo e forma duas moléculas de piruvato. Aí isso aconteceu o final da segunda etapa. E no final da segunda etapa, ela vai ter constituído duas moléculas de NAD, duas moléculas de piruvato e 4 moléculas de ATP. E uma molécula de água. Só que, como ela já gastou duas moléculas de ATP, então o saldo líquido final vai ser duas moléculas de ATP. Então, a equação final vai ser uma molécula de glicose, mais NAD+, duas moléculas de NAD+, mais duas moléculas de ATP, ADP, quer dizer, ADP, mais fosfato. Elas vão produzir duas moléculas de piruvato, mais duas moléculas de NADH, mais duas moléculas de ATP, isso é o saldo líquido final, mais H2O. E eu esqueci de falar que tem o hidrogênio que fica sobrando, que ela fica à deriva nessa equação toda, e sobra H+, uma molécula de H+, no final dessa reação. E foi isso, eu espero que vocês tenham entendido e obrigada. Oi pessoal, meu nome é Júlia e vou falar um pouco hoje com vocês sobre o processo de fermentação, que é uma etapa que vai ocorrer no citosol e é uma via anaeróbica de síntese de ATP, ou seja, vai ocorrer na ausência de oxigênio. Essa fermentação ela pode ser realizada tanto por fungos quanto por bactérias e pode ser de diversos tipos, como por exemplo a alcoólica e a lática. A fermentação para acontecer, ela depende da quebra da glicose, porque através da quebra da glicose vai surgir as moléculas de piruvato. Uma molécula de glicose, ela consegue se dividir em duas moléculas de piruvato. Cada moléculazinha dessa tem 3 carbonos e ela tem o destino de, na presença de oxigênio, a mitocôndria para a realização de respiração celular e na ausência de oxigênio e para o processo de fermentação. Quando essas moléculas elas são destinadas ao processo de fermentação, elas vão receber elétrons H+, provenientes do NADH. E dessa forma, a depender do micro-organismo, vai ser produzido ou álcool ou ácido lático. Agora eu vou explicar para vocês como que acontece cada fermentação. A fermentação alcoólica para acontecer, é preciso que o ácido pirúvico se transforme na molécula de etanol. Só que o ácido pirúvico possui 3 carbonos e o etanol possui 2 carbonos. O que significa que cada molécula de ácido pirúvico vai perder um carbono. Se a gente tem 2 moléculas de ácido pirúvico, cada uma dessas vai perder um carbono e vai sair na forma de CO2. Então, esse processo vai gerar 2 moléculas de CO2 e, consequentemente, 2 moléculas de ATP, ou seja, de energia. Então, uma molécula de glicose vai gerar 2 moléculas de etanol, 2 moléculas de CO2 e 2 moléculas de ATP. A diferença da fermentação alcoólica para a fermentação lática é que na fermentação lática não ocorre a liberação de CO2 e ela acontece quando ocorre o objetivo de produzir leite ou de produzir iogurte. E também acontece nas nossas células musculares. Um exemplo de fermentação lática é quando ocorre um exercício muito intenso. Então, as nossas células não conseguem produzir energia suficiente para continuar a respiração celular. Então, elas enviam os ácidos pirúvicos para fazer a fermentação lática e obter a energia. Só que todo esse processo só vai ter, no final, 2 ATPs. E um exemplo também de fermentação alcoólica vai ser o uso de cana-de-açúcar para a produção de etanol
que é utilizado hoje no combustível. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Olá, eu vou falar da via das pentoses fosfato. É uma rota alternativa para a oxidação da glicose 6-fosfato no citosol, sem gerar ATP. E o que eu quero dizer é o seguinte, que ocorre outros caminhos além da glicose 6-fosfato se transformar em piruvato para acetil-CoA, que ocorre na glicólise. Existe esse destino da via das pentoses, que é o que eu vou explicar agora. Já pararam para pensar como são produzidos os açúcares dos ácidos nucleicos? Bom, sabemos que eles são produzidos nas vias das pentoses fosfato. Bom, mas qual o objetivo da via das pentoses fosfato? É produzir NADPH e também produzir riboses, ou seja, o NADPH ele não é a mesma coisa que o NADH, há uma diferença nisso. O NADPH reduzido tem como função a síntese de ácidos graxos, como também a síntese de colesterol. Também tem outra função, que é evitar o estresse oxidativo. Já as riboses têm como função a produção de várias coenzimas. E onde ocorre a via das pentoses fosfato? A nível celular, ela ocorre no citoplasma. Já a nível de órgãos, ocorre no córtex da suprarrenal, tecido adiposo, no fígado e também na glândula mamária. Bom, e a via das pentoses tem duas etapas. A primeira etapa é uma etapa que é oxidativa e a segunda etapa é a etapa não oxidativa. O que ocorre na etapa oxidativa? Vai haver a produção de NADPH e da ribulose 5-fosfato, onde com a produção da ribulose 5-fosfato será gerado a ribose 5-fosfato. A partir da ribose 5-fosfato já vai ocorrer a etapa não oxidativa. A parte da ribose 5-fosfato, ela continua se isomerando, gerando a xilulose 5-fosfato. Bom, e quais são as diferenças entre glicólise para a via das pentoses? Bom, lá na glicólise vai ocorrer a produção de ATP, NADH e também do FADH, ou seja, das coenzimas reduzidas. Já na via das pentoses vai ocorrer o consumo de ATP e também vai ocorrer a redução do substrato a partir das coenzimas reduzidas, como por exemplo o NADPH. Bom, e aqui fica resumidamente o que eu aprendi sobre a via das pentoses, que é uma via alternativa, mas também muito incrível de ser estudada. É isso.